O tema escolhido foi que Deus surpreende em tempos difíceis. Será que estamos vivendo tempos fáceis ou tempos difíceis? Aleluias. E a história de Neemias, que foi escolhido para ser a base, o texto que iria falar conosco, é esse livro. Amém? Irmãos, para terminar bem, tem que saber começar. Aleluias. Há uma promessa em cima dessa campanha, e eu creio que Deus vai nos surpreender. 1 Coríntios 2:9, que está ali embaixo, que é o versículo escolhido para mostrar como Deus surpreende. Ele vai dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Irmãos, então aqui é a primeira chave. A surpresa de Deus é para todos? Não. A surpresa de Deus é para os que o amam. Irmãos, para a gente trazer um pouco dessa realidade, quando a gente é pego de surpresa boa, quem que lembra que uma surpresa boa geralmente é um aniversário? Surpresa, sim ou não? É uma festa que, apesar de você esperar, você não estava esperando. E quem geralmente faz uma festa surpresa de aniversário? Pessoas que te amam e querem te honrar. Deus, Ele quer honrar aquele que Ele ama, só que Ele só se relaciona com quem Ele ama também. Aleluias. Vamos começar lendo Neemias capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler de 2 a 6, que vai dizer o seguinte: veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam, e guarda os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu, a casa de meu pai, temos pecado. Vamos começar meditando no versículo 2. Entende, irmãos, que para começar algo, nós temos que ter uma estratégia. Para começar algo, nós temos que começar bem. Dificilmente algo que começa muito errado, ela vai acabar bem. Então, se você está começando uma campanha hoje e quer ter um resultado, é esse livro que vai nos ensinar como Deus surpreende em tempos difíceis. Ele fala o seguinte: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá,
e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Irmãos, a primeira coisa é que tudo na vida começa com quem você se relaciona. Tudo na vida é com quem você vai se aconselhar. Para você começar algo, você tem que entender que você precisa de dois tipos de pessoas. Pessoas em quem você confia, que você realmente pode chamar de irmão, e pessoas que têm conhecimento técnico. Porque só com coração ninguém constrói nada. E só com conhecimento técnico é só cansaço e enfado. Então eu começo a entender por que Deus escolheu esse homem. Quem ele ouve? Um dos meus irmãos. Você precisa ter aliança de irmandade. Você caminha com alguém? Irmãos, uma ilha, ela é bonita, mas ela é isolada. Pouca vida tem lá. Deus nos chama para nos relacionar como irmãos, porque é daí que vai vir a sabedoria. Então quando você veio para cá essa noite, começando um culto, com quem você se aconselhou no que você iria orar? Será que alguém teve a prudência, diante de colocar diante de Deus alguma coisa, se aconselhar? Irmãos, é só o começo da campanha. Isso não quer dizer que nós estamos travados. Então isso é um aprendizado hoje. Antes de se colocar algo diante de Deus, a Bíblia fala: não faça promessa de tolo. Então nós temos que entender que dois tipos de pessoas nós temos que se relacionar: com irmãos e alguns de Judá, outras pessoas. Porque a Bíblia vai dizer que a sabedoria está nos múltiplos conselhos. Então você quer ser surpreendido? Se aconselha. Irmãos, e não é com um ou com outro, é com múltiplos conselhos. Porque é nos múltiplos conselhos que Deus vai revelar a sabedoria dele na tua vida. Mas irmãos, não adianta você só se relacionar. Ele vira e fala: e perguntei-lhes. As perguntas certas vão fazer você chegar nos lugares certos. Porque a sabedoria, ela está disponível, mas o acesso a ela tem que ser através das perguntas certas. Então, começando uma chave aqui nessa noite, mais uma. Primeira, eu preciso ter alianças com irmãos. Pessoas que vão orar, pessoas que vão jejuar por mim, pessoas que vão caminhar, pessoas que vão estar do meu lado. Mas eu também preciso saber a opinião de pessoas técnicas, porque numa empresa não vai acontecer nada só com oração. Eu preciso ter pessoas técnicas. Só que a pessoa técnica, se não tiver alguém intercedendo, levantando a mão, a espada de Josué só prevalecia quando Moisés, Arão e Ur estavam com as mãos levantadas. Então entenda que há um mundo natural e há um mundo espiritual. E ele falou: olha, perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Então eu comecei perguntando: será que teria algo que eu teria que começar? Qual é a preocupação? O que Deus quer nos surpreender? Quando a sua realidade, os seus problemas. Se puder apagar aqui, Alan, que eu pedi. Alan. Mídia, a luz da igreja. Duas coisas era a preocupação de Neemias. As pessoas que estavam perdidas, elas escaparam do cativeiro,
mas elas estavam num lugar hostil. E o segundo, como estava a obra física e material do Senhor. Então entende, irmãos, que você não pode chegar nesse lugar pedindo coisa só para você, pedindo coisa só para sua família, pedindo coisa só para os seus irmãos. É lícito, mas Senhor, aonde você quer que eu intervenha no teu reino? Aonde que a minha força espiritual tem que estar voltada? Quais são os muros que estão derrubados, que eu preciso ajudar a levantar? Deus, Ele quer que você interceda por pessoas, mas Ele quer que você interceda pela obra iniciada pelos nossos pais na fé. Há um reino a ser construído, há um reino a ser divulgado, e Deus, Ele quer que mais do que você console, mas que você também cumpra o seu chamado. Aleluias. Próximo. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. Então entenda, olha a situação que estava aqui. Pessoas se livraram do cativeiro. Tudo bem, não estão presas, mas estão vivendo na miséria, estão vivendo no desprezo. Irmãos, às vezes a gente não imagina, mas a rejeição, a miséria do isolamento, às vezes ela dói igual um câncer. Tem pessoas, irmãos, que não têm uma doença, talvez física, mas tem uma doença emocional. E é a nós que eles estão esperando que alguém se sensibilize com aqueles que estão lá e ninguém está vendo. Irmãos, Neemias estava no palácio, ocupava um cargo de conforto, mas ele estava preocupado com os miseráveis, com os desprezados e com a obra do Senhor. E a pergunta que Deus faz para mim e para você hoje: qual é a sua preocupação com aquele que você não conhece? Qual é a tua preocupação com a obra do Senhor que precisa ser restaurado? Irmãos, quando você estuda, a Bíblia vai dizer que a situação desse povo era pela inércia espiritual que eles viviam. Pessoas frias na fé. E uma das coisas que eu vi pela definição é com uma dura indiferença no relacionamento com Deus. Indiferença com a obra, indiferença no ser alguma coisa que remete ao Pai. Entende, irmãos? Porque é muito fácil a gente querer algo de Deus, mas difícil é Deus querer abençoar um povo frio, duro, indiferente à obra, indiferente à cruz, indiferente ao Filho, que quando apaga as luzes da igreja, um outro evangelho é pregado lá fora. Há uma igreja que precisa ser restaurada, porque Deus, Ele quer operar no meio do seu povo. Mas a Bíblia diz que o pecado fez com que eles vivessem num cativeiro. E quantas pessoas vivendo na prisão, prisão das drogas, da depressão, da prostituição, e nós indiferentes à tristeza, julgando. Mas teve um homem que começou a se preocupar, e ele era Neemias.
A Bíblia vai dizer que o muro de Jerusalém estava fendido. Entende, irmãos, que tudo começa você fechando as brechas. Entenda que muro significa proteção. Não adianta você querer ajudar alguém se a proteção sua ainda não foi levantada. Porque o que tinha caído aqui, além dos muros de Jerusalém, era a força do muro da lei, que tinha perdido o temor. E o que significa as portas queimadas? Acesso. Quem tem acesso à tua vida? Quem tem acesso à tua mente? Quem tem acesso ao teu coração? Entende, irmãos, que talvez nós estamos nos preocupando com pessoas, e isso é lícito, mas nós precisamos, antes disso, construir muros que deixe que o inimigo não tenha um acesso fácil às nossas fraquezas. Irmãos, porque quando tem coisa que é melhor você fechar por fora, para você poder tratar por dentro. Porque é muito difícil você tratar a sua intimidade sendo exposto. E é isso que Deus quer falar. Irmãos, é uma porta que o acesso a ela tem que ser pelo fogo do Espírito Santo. Há um Deus que Ele quer levantar muralhas na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, no seu ministério. Mas tudo vai começar com temor a Deus, reconstruindo primeiro aquilo que tem tido acesso aos ataques do inimigo. E o teu coração olhando para aqueles que não têm como se defender. Esse era Neemias. Próximo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, adianta fazer pergunta, adianta se aconselhar, mas não ouvir? Irmãos, porque tem muita gente que me procura, tem muita gente que procura você, mas quantos te ouvem? A Bíblia diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Entende, irmãos, que a sabedoria ela está aberta, mas o problema é você querer ouvir. Porque tem pessoas que elas não querem ouvir, elas só querem escutar. Elas vão se aconselhar até achar alguém que concorde com o que ela quer fazer. E é por isso que as coisas dela não vai. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Ela vai encontrar, o inimigo vai trazer alguém que você quer ouvir. Mas Deus está te dando uma chance de dizer: ei, começa a ouvir mais pessoas. Abra o seu coração de verdade. Aceite as suas limitações. Você não é tão sábio assim. A sabedoria de Salomão estava nos seus conselheiros. Porque quando o filho dele troca e manda os experientes embora, de 12 tribos, 10 já sai. Eu sei que você fala: na minha casa mando eu. Mas Salomão governava um reino e se aconselhava. Ninguém quer mandar na tua casa, mas Deus quer te aconselhar. E Ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas. Entende, irmãos, que a maioria dos negócios, Paulo Vieira ele diz o seguinte: não existe fracasso sem orgulho. Não existe fracasso sem orgulho. A empresa fracassou? Orgulho. Não procurou ninguém. Fez tudo porque achava que conseguia. Então nós temos que entender que nós temos que ouvir a voz do Senhor. Porque como nós vamos ter resultado, como nós vamos ser surpreendidos por Deus, se aquilo que é falado aqui em cima não é colocado em prática aí embaixo? Começando por mim. E ele fala: ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei.
Irmãos, como é duro enfrentar a realidade, sim ou não? Irmãos, tem realidade que a gente não quer ver, sim ou não? Tem palavras duras, e quando a gente fica só aquilo que o homem consegue ver, choro e lamento. Mas nessa noite Deus traz uma palavra para você. Ei, para o homem é impossível, mas para mim tudo é possível. O que será impossível para Deus? Entenda que Ele, quando Ele recebe as palavras do homem, não tinha jeito, parecia impossível, era tudo destruído. Palavras que tiram de nós a nossa fé. O nosso maior conselheiro tem que ser o Espírito Santo, porque haverão situações que a realidade, as informações chegarão e mexerão na nossa estrutura. Às vezes é um diagnóstico, às vezes é uma separação, às vezes é uma empresa, é uma demissão, é uma frustração, e aquilo é real. E como sair disso? E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia. Vamos repetir aqui. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quem vem primeiro, jejum ou oração? E estive jejuando e orando ao Deus do céu. Quem vem primeiro? E o que você tem feito primeiro? Irmão, você quer desabafar, porque orar é aceitar a vontade de Deus. E você vai só aceitar a vontade de Deus se você jejuar primeiro. Quem veio aqui quinta-feira passada? Quem lembra o nome do irmão que era para orar? Quem orou? Entenda, irmãos, que aquilo não foi à toa, porque nós já sabíamos que nós íamos pregar. Irmão, se você não tem coragem, se você não tem força para orar para aquele que está aqui, se você esqueceu até o nome, se você não lembra, como é que você quer que Deus te surpreenda? Irmãos, eu não posso te vender um falso evangelho. Eu não venho aqui para trazer para vocês uma figuração de um Deus Silvio Santos, não. Irmãos, nós temos que ter compromisso. Se você falou que você ia orar para aquela pessoa, era para ter orado. Se você era para jejuar, era para ter jejuado. E como é que nós queremos resultado? Você já viu algum atleta ganhar uma competição ficando em casa, esquecendo de treinar? Mas nós queremos o resultado. Mestre, os seus discípulos oraram pelo meu filho, mas eles não conseguiram. O diabo joga ele no fogo, joga ele na água. Jesus fala: homens de pequena fé. Mas essa casta de demônio é só com jejum. Jejum. Quem vem primeiro? Então pega essa chave. Você só está desabafando. A hora que você jejuar primeiro, você vai começar a orar. Você só está desabafando com o Pai teus problemas, porque o jejum vai fazer falar: Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice, mas de qualquer maneira, que seja feita a sua vontade. Entende, irmãos, que a oração não é para que Deus aceite o que você quer, mas é para que a gente viva o que Ele quer. E é nisso que Deus vai te surpreender. Ele vai mostrar que a vontade dEle é muito melhor que a tua, e que a dor tua é um testemunho, e é muito menor do que a cruz que o filho dele levou. Perguntas certas. Laços com irmãos. Pessoas técnicas. Saber ouvir. Entender que as palavras às vezes vão ser difíceis, mas nessa hora você tem uma arma
que só aqueles que são filhos do rei têm: o jejum e a oração. Irmãos, nós já podíamos ir embora com isso. Porque entenda que, para começar, eu preciso saber ouvir. Para começar, eu preciso saber perguntar. Eu tenho que saber com quem eu me alianço. A sabedoria está nos múltiplos conselhos. Próximo. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam, e guarda os seus mandamentos. Ele jejuou, e olha como ele ora. Primeira coisa, ele fala: Senhor Deus dos céus. Entenda, irmãos, que esse Deus, ele é tão grande que ele não cabe aqui, é só nos céus. Ele vai dizer grande e temido. O temor, irmãos, é o princípio da sabedoria. Os segredos do Senhor é para os que o temem. Esse homem tinha temor. Quando tem temor, Deus libera o quê? Sabedoria. Quando tem temor, Deus libera o quê? Segredos. E ele fala que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam, e guarda os seus. Com quem que é aliança? Com Deus? Com quem vai na igreja? Não. A aliança do Senhor é com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. João 14 vai dizer: aqueles que me amam têm e guardam os meus mandamentos, e este será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e surpreenderei ele em momentos difíceis. Adaptação cristiana corrigida. Entende, irmãos, que o temor a Deus, o amor verdadeiro a Deus, faz com que Jesus se manifeste. Aqueles que me amam têm e guardam os meus mandamentos. Esse será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A manifestação de Jesus está no amor e guardar a palavra de Deus. Cinco versículos recitados. Irmão, nós não podemos saber só 5 versículos. E se queimar as Bíblias? Quem vai pregar? Quem vai pregar? Quem vai pregar? Irmãos, o Apocalipse diz que no fim dos tempos um novo evangelho vai ser pregado. E vai ser pregado pelos anjos. E vai dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Entende, irmãos, que se você souber falar só isso e for de coração, não tem demônio que fica. Há um Deus que quer se manifestar no meio do povo, mas ele precisa ganhar o meu e o teu coração. Próximo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que ele hoje lhe faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos contra ti. Irmãos, quando a gente for colocar a vida de alguém, a primeira coisa que nós temos que pedir é perdão pelo pecado dessa pessoa. Irmãos, a gente sempre coloca o quê? A doença, o problema, sim ou não? Mas Neemias não. O que ele colocou? Senhor, perdoe. E mais do que isso, Senhor, perdoe também a mim que estou intercedendo aqui. E perdoe também a casa do meu pai. Irmãos, um mistério é você reconhecer os seus pecados diante de ti.
Porque é muito fácil ver um cisco no olho do outro, mas não ver uma trave no teu. Sim ou não? Então Deus ele está nos mostrando que antes de você interceder, entenda que essa pessoa precisa ser perdoada, mas você também que está intercedendo precisa reconhecer os seus erros. E é assim que a campanha tem que começar, colocando diante de Deus aonde eu tenho que orar, por quem eu tenho que orar, e que obra eu tenho que ajudar a reconstruir. Aleluias. Capítulo 2, versículo 1 vai dizer o seguinte: sucedeu, pois, no mês de Cisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Eu o peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivere triste diante dele. Irmãos, esse homem, ele era o copeiro do rei. Ele era mais um servo. Porque às vezes a gente fica achando que para a gente ter acesso, nós temos que ter posição, nós temos que ter influência financeira. Mas o que fez Neemias ter acesso ao rei? Ter coragem de morrer por ele. Irmãos, Deus ele quer os verdadeiros, aqueles que têm coragem de falar igual Pedro: me prega de ponta cabeça. É esses que Deus vai surpreender. Irmãos, aqui eu venho entender por que ele usou um copeiro. Porque até aqui ele tinha pedido algo para o rei, sim ou não? Não. Antes de você pedir, você tem que oferecer. O que você veio disposto a levar e trazer à mesa do rei nessa noite? Irmão, você sabe por que ele experimentava antes? E Deus daqui dá mais uma chave. Antes de você oferecer alguma coisa para Deus, experimente, vê se aquilo não mata. Porque Deus não vai aceitar nada que mata. Irmãos, às vezes o nosso pedido está cheio de vaidade. Deus não vai querer na mesa dele. O nosso pedido está cheio de revanchismo. Deus não vai pedir, não vai aceitar na mesa dele. O nosso pedido está cheio de ira. Ele fala: não, experimenta dessa ira aí. Toma daquilo que você quer oferecer. Se for bom, perfeito e agradável, tem lugar na mesa. O que você veio oferecer para Deus nessa noite? Irmãos, antes experimenta, depois leva diante do rei. Irmãos, ele fala que ele trouxe o vinho. O vinho simboliza alegria. Será o que nós estamos oferecendo traz alegria ao rei? Irmãos, antes de pedir alguma coisa, nós temos que oferecer alegria. Ele estava triste, sim ou não? Mas o que ele ofereceu? Alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor que vai ser a nossa força, mesmo quando a gente estiver diante de circunstâncias tristes, diante de situações difíceis. Mas um vinho novo Deus traz para mim e para você nessa noite. Um vinho que vai trazer alegria, mesmo diante da circunstância. Ele vai te anestesiar, e Ele vai trazer um refrigério que você nunca teve. Aleluias. Próximo. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Aleluias. Entenda que Deus conhece aqueles que têm intimidade. Olha que ele fala: não é isto não. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi
sobremaneira. Irmãos, esse rei conhecia tanto Neemias, que ele sabia que aquela tristeza não era um abatimento físico, era um abatimento na alma. E é esse o relacionamento que Deus quer ter conosco. Ele quer olhar para nós e reconhecer que mesmo diante disso, você sempre está alegre. Quem fica triste aqui quando está doente? E isso é normal, porque o rei falou: olha, se fosse doença, era normal você estar triste, porque nós somos carne, nós não somos super-homem não. Agora a tristeza, ela não pode vir acompanhada com murmuração. Isso é a diferença. Você está abatido, mas não destruído. Aleluia. Mas isso é uma tristeza no coração. Então temi sobremaneira. Ó com quem Deus se relaciona. Não é só com aqueles que falam, porque a oração dele foi: Deus temível. Sim ou não? E quando o rei fala com ele, ele tem um comportamento de temor. Irmãos, o temor é nos relacionamentos, irmãos. O temor é a forma com que você pisa nessa igreja. O temor é a forma que você senta nesse banco. O temor é a forma que você pega no microfone. Isso tudo vai mostrar o temor que você tem àquele que você serve. Próximo. E ele disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do meu sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra. Irmãos, nós estamos aqui com muitas pessoas que já não têm pai e mãe, sim ou não? Mas ainda mesmo que estão no sepulcro, eles precisam ser honrados para que você possa ser abençoado por Deus. Entendeu? Eu não sei o que aconteceu lá no passado. Eu não sei o relacionamento que você teve com a sua mãe, o relacionamento que você teve com o teu pai. Mas hoje é noite de conserto. É noite de entender e falar: não, eu vou honrar o nome daqueles que já foram, porque é através deles que eu tive a vida. Entende, irmãos, os valores que tinha esse homem? Ele estava preocupado com pessoas que ele não conhecia, mas eram pessoas que tinham a mesma fé. Ele estava num palácio, mas ele preferiu ir entre escombros. E quantos de nós estão nos seus palácios, no conforto das suas casas, e um reino destruído do teu lado? Aleluias. Irmãos, isso é uma palavra para nos motivar, não é uma palavra para nos acusar. É Deus mostrando o potencial e a confiança que Ele tem em você. Aleluias. Aleluias. Consumida as suas portas a fogo. Irmãos, Deus Ele quer monitorizar o acesso à sua mente e ao seu coração. Se você não colocar uma porta sagrada, os seus pensamentos serão contra você. Há demônios aprisionadores de pensamentos e de mente, que você já acorda murmurando, você tem o dia murmurando, você pensa coisas que você não quer, a procrastinação toma conta, a preguiça toma conta, o vitimismo toma conta, as notícias desse mundo toma conta, e não sobra tempo para aquilo que é justo, para aquilo que edifica. Mas a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Irmãos, esses pensamentos que tem te humilhado dia e noite, é uma mente de Cristo? Irmãos, Deus quer libertar aqui nessa noite. Entende, irmãos, que é uma palavra difícil, é uma palavra aonde o inimigo, irmãos, é dias difíceis. Nós não vamos ser surpreendidos em dias difíceis.
Então, em dias difíceis, palavras difíceis, mas palavras difíceis nos traz grandes resultados, porque tira-nos da escuridão de não saber para onde ir. Próximo. E o rei me disse: que me pedes agora? E aqui está o centro da pregação. O que você veio pedir? O que você veio pedir aqui nessa noite? O que você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? E às vezes a gente vem sem entender. Então, como pedir algo para Deus? Então orei ao Deus dos céus. Irmãos, para você pedir algo, peça direção para Deus. Peça direção para Deus. Ele trouxe a gente aqui. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que foi na minha casa e ele foi me honrar. E eu falando da oração das 5 da manhã. E ele falou o seguinte: olha, eu não tenho ido, mas eu tenho orado em casa. E eu falei: eu tenho certeza que Deus te ouve na sua casa. Mas quando eu vou na oração, eu fico sabendo do problema do irmão. E lá eu estou em oração pelo irmão. Porque se eu estivesse na minha casa, eu não saberia o que o irmão está passando. E Deus conta com a minha intercessão, conta com a tua intercessão. E como você vai saber o que o teu irmão precisa, se você não está num ambiente onde os corações são abertos? Irmãos, não é só você querer oração para aquilo, para os seus irmãos, para aqueles que são da sua família. Mas quantas pessoas com câncer na UTI, com crianças, com aborto, quantos aqui derramando suas lágrimas e sendo consolado? Nós temos que ter ambiente, e isso acontece na célula. Então, irmãos, nós temos que entender que Deus espera muito mais da igreja. Irmão, Deus trabalha por produtividade, irmão, não é por salário, não. Quanto mais você vender, mais você vai ganhar, é por comissão. Mas todo comissionado tem um piso. Aí fala: não, mas com isso eu como. E não se esforça nada para vender. Irmãos, Deus quer te abençoar tanto, mas Ele precisa de um pouco mais de esforço. Próximo. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar. Então, como orar? Primeiro, é do agrado de Deus isso que eu vou fazer? Segundo, eu sou aceito na tua presença. A Bíblia vai dizer que o obreiro, ele tem que se apresentar aceito diante de Deus, sem ter o que se envergonhar, e manuseando bem a palavra. Irmãos, entenda que não é de qualquer jeito que entra na presença do rei. Primeiro, é para fazer a vontade dele, não a nossa. Segundo, nós estamos agradando. E aí ele fala, e ele termina fechando: então envia-me a mim. Irmãos, você não veio para receber, você veio para se doar. Essa campanha, irmãos, não é para você receber, é para você fazer. Marcos 16, ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Aqueles que creem e foram batizados serão salvos. E é por isso que Deus surpreendeu ele em tempos difíceis. Porque no tempo difícil ele saiu do palácio onde ele tomava vinho com o rei e disse: envia-me a mim. Aleluias. Deus, Ele quer alguém que fala: Senhor, conta comigo. Irmãos, eu sei que eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, mas mesmo assim, pela misericórdia de Deus, nós somos aceitos em Cristo Jesus. E é através da aliança com Cristo que nós podemos ser enviados. Não é pela nossa perfeição, é pela nossa imperfeição, mas é pela perfeição dEle que nós alcançamos a misericórdia e podemos pregar o Evangelho. Há um Deus esperando que a igreja se manifeste. A Bíblia diz que a natureza espera a manifestação dos justos. Aleluias. Próximo. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quanto voltarás?
Irmão, você entende o que o rei está perguntando para ele ou não? Primeiro, é o seguinte, ó. Quando você for fazer alguma coisa para Deus, põe testemunha. Você não é um cabra macho? Então você vai prometer, põe uma mulher junto. Põe uma mulher que ela vai ouvir o que você vai falar. E fala o seguinte, tudo bem, você quer reconstruir, mas quando você volta a me servir? Irmãos, porque Deus, tem muitas pessoas que falam para Deus, não, Senhor, eu não vou poder te servir agora, porque eu quero reconstruir isso, eu quero fazer aquilo, eu quero construir minha casa, eu quero comprar isso, eu quero fazer aquilo. Deus fala, beleza, eu vou te abençoar, mas quando você vai voltar a me servir? Irmãos, porque de boas intenções o inferno está cheio. E aqui é para derrubar as máscaras, é para cair a hipocrisia. Vai fazer? Põe testemunha e põe prazo. Irmão, o rei não é bobo. Se ele fosse bobo, ele não era rei. É o outro que é o bobo da corte. Aleluias. Me dê um tempo certo. E Deus está aqui hoje, olhando para mim e para você, e está dizendo, quando você vai voltar? Quando você vai voltar a me servir de verdade? Quando você vai voltar a sentar na minha mesa? Quando que as demais coisas estarão primeiro de buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Porque a Bíblia diz, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Mas as pessoas, elas estão gastando o seu tempo com as demais coisas, e o reino tem ficado para depois. E eu vejo que quanto mais pessoas buscam o reino, mais as demais coisas vão alcançando ela. Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Eu vejo que quanto mais pessoas se expõem, se dobra diante de Deus, busca o Senhor, a prosperidade alcança a vida dele. E a prosperidade, ela não está no dinheiro, ela está nas coisas dar certo. Quantas células você lidera? Aleluias. 1 minuto. Próximo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que eu permita passar até chegar a Judá. Irmãos, tem gente querendo fazer conexão com tanta gente, não é verdade? Porque quer chegar. Mas quem que dá o acesso? O rei. Quem vai fazer teu nome chegar nos governadores? É você? É você, copeiro? Você, cristiano, não chega em lugar nenhum. Quem fala teu nome, quem te representa é o Rei dos Reis. É Ele que vai fazer com que os governadores abram as portas e vai dizer: vai passando porque é um servo meu. Você pode ter uma posição política, mas no meu reino quem manda é eu, e o nome dele está aliançado com o meu. Então vai dando carta porque eu vou passar. Aleluia. Eu não sei qual a situação que você está passando, mas tem um rei que pode dar um decreto, uma carta e dizer: é meu servo e vai passar, porque aqui tem um carimbo real. Aleluia. Aleluias. Próximo. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu. Aleluias. Fique de pé. Além de acesso, Deus, Ele quer prover na minha e na tua vida. Ele deu acesso através de cartas. Sim ou não? Mas uma carta trouxe provisão. Houve uma carta que deu provisão. E nesses dias difíceis, se você ouvir, se você se aconselhar, se você fizer as perguntas certas, se você entender que você tem um compromisso com pessoas, mas também um compromisso com o reino, se você jejuar e orar nessa ordem, se você oferecer algo para Deus que é lícito,
Ele vai ver a tristeza do teu coração. E você vai ver que cartas vão começar a chegar. E respostas que você nunca teve vão começar a ter. E o Deus que abre portas está aqui nessa noite. O Deus que é o Deus da provisão está aqui nessa noite. E ele termina dizendo: e o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aleluias. Irmãos, não é quem Deus abençoa, é quem Deus é. Deus está aqui nessa noite querendo corações sinceros. Pessoas que não querem vir numa campanha como se ela estivesse disputando uma campanha eleitoral, não. Ela quer pessoas que quer ter um relacionamento com Ele sincero. Aleluias. Deus está aqui te dando uma oportunidade de começar novamente. E eu não sei se todos aqui são da igreja, e eu não posso deixar de fazer aqui, te dar uma oportunidade. Se talvez você nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e quiser fazer aqui isso nessa noite, nós vamos fazer isso agora como hábito, porque esse é o ponto alto de qualquer pregação. É a oportunidade que você vai ter de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irmãos, essa é a melhor forma de você ouvir a voz de Deus. É aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Há alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Que você levante sua mão, e nós queremos orar por você. Aleluias. Há alguém aqui? Aleluias. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Amém. Já festa no céu aqui nessa noite. Há mais alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante sua mão. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Aleluias. Ei, Deus, Ele quer se aliançar com um povo que quer ter algo diferente com Ele. Há mais alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Deus está te esperando, faz tempo que Ele está te esperando. É hora de você levantar a tua mão. Aleluias. Há alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor. Talvez você andou por caminhos que talvez aos seus olhos eram certos, mas depois você viu que era um caminho que Deus não aprovava. Mas hoje você quer se reconciliar com o Mestre. É um momento de reconciliação aqui na igreja. Aleluia. Há alguém aqui? Levante sua mão que eu quero orar por você também. Deus abençoe tua vida, meu irmão. Aleluia. Há mais alguém aqui que quer se reconciliar com Deus aqui nessa noite? Aleluia. Há mais alguém aqui? Levante sua mão. Pastora Marildo, o senhor poderia fazer oração? Pai, em nome de Jesus, entrego a tua igreja, papai, e te agradeço, meu Deus, por mais essa oportunidade de trazer a tua palavra. Meu Deus, abençoa teu povo. Meu Deus, que eles venham ser surpreendidos com a tua graça. Meu Deus, que eles venham ser surpreendidos com o teu amor. Meu Deus, que o teu amor de pai, meu Deus, cele no coração deles a importância que eles têm, Pai. Porque aqui, meu Deus, estamos diante de filhos, e filhos vão cuidar das coisas do Pai. Então, meu Deus, abençoe a cada um, segundo o teu querer, segundo o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu preciso de mais uns 10 minutinhos. Eu quero já pedir a todos os pastores, os obreiros, pegue o óleo, por favor. Nós vamos fazer um corredor aqui. Nós vamos fazer um corredor. Glória a Deus. Primeiro nós vamos liberar a ala, essas duas alas, a passar pelo corredor. Em seguida, essas duas alas. Pode ser assim? Você vai passar pelo corredor. Todos os pastores, líderes, os obreiros, por favor, rapidamente, forma um corredor aqui. Tá? Rapidamente, pastores, obreiros, forma um corredor. Glória a Deus. Forma um corredor, um de frente para o outro.
Isso, um de frente para o outro. Vamos fazer o corredor com óleo e vocês vão ungir. Vamos começar por essa ala, depois essa, depois essa, depois aquela. Amém? Um louvor, cantando e adorando a Deus. Saia do seu lugar, passe pelo corredor. Venha receber a unção em nome de Jesus. Venha orando, venha glorificando. O que você quer do Rei, o que você precisa do Rei, venha receber em nome de Jesus. Venha buscando, venha pedindo, venha clamando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fecha o corredor, fecha o corredor. Fecha mais isso. Glória a Deus. Deus que derruba muralhas, da estéreo faz mães de filhos. É o mesmo. Glória a Deus. Vai derramando, Espírito Santo. Vai tocando, Senhor, com tua mão de poder. Vai tocando com tua graça. Vai tocando, haja cura. Vai curando, vai libertando, vai restaurando. Em nome de Jesus, haja cura, haja libertação, haja restauração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vão caindo por terra todas as barreiras, vão caindo por terra todas as fortalezas, vai caindo por terra todo o mal. Em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que abre portas, é o Deus que faz maravilhas, o Deus que salva, que restaura. Em nome de Jesus. Vai derramando, Espírito Santo de Deus. Vai derramando, Senhor, da tua glória, do teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai derramando, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Os laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéreo faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. O Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas sortes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça-os, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas sortes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, ouça a voz, ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o ar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, na estéreo faz mães de filhos. É o mesmo que brada no alto, não temas, não temas, não temas. Oh, um caminho aberto pelas águas, façam bem. E mais pra cá, ó. Oh, e façam bem. O corredor pode mover um pouco pra cá, o corredor um pouco E pra cá. haverá Corredor, um pouco pra cá. nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, oh,
que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mães de filho. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou aquele que acalma o vento. Oh, te louvamos, te louvamos. E haverá chuvas de bênção. Deus te dá, então Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouçamos, Deus te dá escape e livramento. Escape e livramento nessa noite. Ele te dá escape e livramento. O seu nome é Jeová Jiré. Ele está aqui neste lugar, é o Deus provedor. Oh! Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. E haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, e eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo, eu creio em ti. E haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo. A nossa campanha é, põe o banner ali por favor, o Deus que nos surpreende em tempos difíceis. O Deus que nos surpreende em tempos difíceis. Deus vai fazer muito além do que você imagina, muito além do que você precisa. Deus vai fazer além do que você está buscando, além do que você está pedindo, além do que você está precisando. Aleluia, aleluia. O rei está perguntando o que você me pede, o que você quer, Neemias? O que você quer, Neemias? O que eu posso fazer por você? E às vezes Ele quer ouvir isso de nós. Jesus está passando, um cego está gritando, pedindo por misericórdia, pedindo socorro. Jesus para e pergunta a ele: o que você quer? O que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, eu quero ver. Jesus sabia o que ele queria, mas Jesus queria ouvir da boca dele: você sabe o que você quer? Você sabe o que você está buscando? Por que você quer? Por que você está buscando? Eu creio que Deus vai te surpreender.
Aleluia. Levante as suas mãos aos céus. Querido Deus e Pai soberano, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Neemias, o Senhor que moveu o coração daquele rei, o Senhor também pode mover, aleluia, o coração de um juiz, o coração de um ministro do STF. O Senhor pode mover o coração daquele homem que parece ser tão duro, tão difícil, que não quer vir para a igreja. O Senhor pode, aleluia, mover o coração dele. O Senhor pode sensibilizar, o Senhor pode tocar. Em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor é o Deus que pode nos surpreender, porque o Senhor pode fazer, não só fazer aquilo que precisamos, aquilo que buscamos, mas pode fazer muito além, muito mais. Derrama, Senhor, graça sem medida, bênçãos sem medidas, aleluia, e nos dá, Senhor, esse coração, aleluia, para te servir, e te servir, meu Deus, como também Neemias te servia, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, e se assenta só um minuto, que tem um vídeo aqui só com os eventos, por favor. Me dá um... Graça e paz, amada igreja, eu sou o pastor Messias e estes são os recadinhos da semana. E já é dia 21, a primeira galinhada entre elas. Se você ainda não adquiriu ainda o seu convitinho, corra, aproveite, as vendas já estão acontecendo, não deixe de adquirir o seu. E dia 21 de setembro também acontece o retiro Só Elas. Você não fez sua inscrição? Procure a secretaria ou entre em contato via WhatsApp, mas não deixe de participar desta programação. E nos dias 27, 28 e 29 de setembro acontece o Retiro Tâmaras. Olha só que oportunidade maravilhosa de passarmos momentos preciosos na presença de Deus. Procure a secretaria da igreja ou a pastora Dagmar, mas faça sua inscrição. E vai ter festa nas águas, dia 29 de setembro, no culto das 9 horas da manhã, acontece o culto de batismo. Então venha celebrar, porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. E não para por aí. Dia 1º de outubro tem o culto especial do Dia do Idoso. E no dia 5 tem um ato público para nós festejarmos essa data. E está chegando no dia 4 e 5 de outubro, acontece o 10 anos Wake, uma grande festa que irá acontecer aqui na igreja para celebrarmos a primeira década do Wake na Igreja Batista Nacional. Adquire já a sua pulseira e venha juntos com muita alegria e disposição adorarmos o Senhor e celebrarmos essa data tão importante. E olha só, no dia 12 de outubro também acontece o Dia Legal com a Família, que vai acontecer das 12 horas até as 18 horas. Será um dia especial para você festejar juntamente com a sua família. Não deixe de participar. E o maior evento de liderança do mundo acontece dia 19 de outubro. O Summit acontece aqui na Igreja Batista Nacional e já está com as inscrições abertas. As pessoas estão fazendo as inscrições lá no início, no hall de entrada. Você pode pegar ali, tem a inscrição para o Wake, tá? Tem todos esses negócios aqui lá à sua disposição, tá? As inscrições para o Congresso dos Adolescentes. Amém? Cadê o pastor Luciano? Cadê o Luciano? Oi? Ele falou aqui para mim, para o pessoal que aceitou Jesus. Ô Luciano, cadê o pessoal que aceitou Jesus? É aí? As pessoas que aceitaram Jesus, você que se reconciliou, procure o pastor Luciano. Ele está lá na porta, aguardando você, ele vai entregar um brinde para você. Amém? Procure ele lá. Levante as suas mãos aos céus. Que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, continue te guardando, te abençoando. Que o Senhor continue trabalhando a sua vida durante esta noite, amanhã, durante toda essa semana. Que o Senhor te surpreenda em nome de Jesus. Ele vai te surpreender de uma maneira tremenda, pode ter certeza. Quero agradecer aqui a presença da Queda, da Drica, lá de Paranaíta, aqui com a gente. Sejam bem-vindas, tá, Queda, Drica, Deus abençoe vocês. Tem mais alguém que nos visita esta noite? Que Deus abençoe sua vida também. Seja sempre bem-vindo. Venha mais vezes, aguardamos vocês aqui. Se Deus é por nós,
Deus abençoe, vão com Deus.